Oi pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos continuar, os nossos estudos, enquanto a gente não pode se encontrar pessoalmente. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante para todos nós, que é o processo reencarnatório. Ou seja, como acontece a reencarnação? Vamos lá? Então, gente, não existe uma reencarnação igual a outra, tá? Não existe um processo reencarnatório igual ao outro. Porém, para a gente poder estudar, para ficar assim mais didático, nós vamos dividir o processo reencarnatório em 5 etapas. Vamos ver então. A primeira fase é a fase do planejamento reencarnatório, né? Aquela de saber onde você vai morar, quem são os seus pais, como vai ser seu corpo. Planejamento é feito no plano espiritual, tá? Juntamente com os técnicos, é feito o seu planejamento reencarnatório. A segunda fase é a parte de contato fluídico com os pais, com os futuros pais. Então, o que acontece nessa fase? Uma aproximação do espírito reencarnante com os pais biológicos, para que possa haver essa afinização, a fim de que possa ocorrer o processo reencarnatório. Porque se não houver afinização com os pais, esse processo ele não tem como acontecer, tá? Inviabiliza o processo se não tiver essa afinização. É uma medida muito importante essa fase. A terceira fase é a fase de ligação do espírito reencarnante com o corpo físico. E ela começa com a diminuição do perispírito, formar uma miniatura do perispírito aí. E como que isso se dá? Primeiramente, o espírito que vai reencarnar, ele vai deixar no plano espiritual a matéria espiritual que está formando o seu perispírito. Então, o perispírito que ele usa lá não serve para aqui, para reencarnação, não serve aqui para a Terra. Então, ele vai deixar aquela matéria e ele vai o quê? Começar a constituir, vai mergulhar na matéria corporal, na nossa matéria, que vai formar o corpo físico dele aqui e o perispírito dele que ele vai usar enquanto encarnado, Então, ele é formado por uma outra matéria. E aí ele deixa toda essa matéria, Ele fica lá do tamanho da célula, tamanho do ovo. E com isso, o que vai acontecer? Ele vai ser acoplado ao centro genésico da mãe. E aí ele vai ficar esperando, até a fertilização. Aí, dentro ainda dessa fase de ligação do espírito à matéria, ocorre o quê? A escolha do espermatozoide, Então, qual vai ser o espermatozoide que vai fecundar o óvulo, que vai promover aquela reencarnação? Como que ele é escolhido? Unidunite? Não, gente? A ciência fala que é o mais forte, mas na verdade não é isso não. Na verdade, o espermatozoide escolhido é aquele que vai atender o espírito na sua reencarnação. O que melhor se afiniza com o planejamento reencarnatório dele. Ou aquele que o próprio espírito, o perispírito, está chamando. De que forma? A gente já estudou que nós somos seres espirituais, que tivemos várias vivências. O que está acoplado na gente? O que a gente está vibrando? Então, quando a gente vibra, a gente atrai. Então, o espírito, às vezes, ele quer uma coisa, mas o perispírito dele atrai outra coisa, porque ele está vibrando outra coisa. Então, é aquele espermatozoide que ele vai ser imantado pela espiritualidade, ele vai receber, sim, uma energia, vamos colocar assim, a mais, para que ele possa promover essa fecundação, ou aquele que está sendo atraído magneticamente pelo próprio espírito e pelo perispírito. Então, o que a gente vê aqui? Que, olha só, na verdade, gente, o espírito, através do seu perispírito aí, ele promove o seu genoma.
né, a cadeia de DNA lá da hereditariedade, é ele que provoca, porque é ele que vai estar atraindo ou que está sendo trazido pelo seu planejamento reencarnatório, né, aquele espermatozoide que junto com aquele óvulo que já foi separado vai ser fecundado. E é nesse exato momento, né, do encontro do espermatozoide com o óvulo, a partir da fecundação, o espírito já reencarnou, ele já está ligado à matéria, né, já tem um espírito ali ligado àquela matéria. Então, a partir desse momento, pode-se dizer que já começou, né, ali a reencarnação. Mas tem quem fale, né, e eu acho isso uma coisa certa, que a reencarnação já começou antes, desde o planejamento, né? Você está lá planejando, já começou ali aquele processo reencarnatório. Mas a ligação aconteceu a partir da fecundação, certo? Aí nós vamos agora para a quarta fase. Qual que é essa? A formação do feto. E quem que vai promover isso? O espírito com o seu perispírito. Então é o perispírito reencarnante que vai promover, né, o desenvolvimento do feto, a formação do corpo, a divisão das células, de acordo com o planejamento, né, vamos colocar ali o software que foi colocado nele, né, para rodar. Então ele vai formar, né, o seu corpo. Esse é o processo, é a quarta fase, que é a parte da formação do feto. Então veja, gente, o espírito, o perispírito atuando o tempo inteiro, com assistência, lógico, espiritual, dos seus mentores, enfim, mas tem a participação ali, né? E aí, gente, nós vamos para a quinta fase. Quinta fase, que fase é essa? A adaptação à vida reencarnada, né? Então é muita coisa para reaprender, para lembrar, para aprender. Imagina um espírito que está reencarnando pela primeira vez num país que fala, vamos colocar lá, imagina um espírito que está reencarnando, por exemplo, pela primeira vez na Alemanha. Ele nunca falou alemão, né? Alemão, pelo menos o que eu escuto, eu acho que é uma língua muito difícil de ser falada. Não vai ser difícil, né? Ou uma pessoa que pela primeira vez está encarnando no Brasil, nunca falou português. Português é uma língua difícil também, né? Então vai ter adaptações, aquela criança que demora para falar, né? Então a gente tem esse processo de readaptação a reencarnação, a vida encarnada, o espírito comandar o corpo, né? Tá tão acostumado lá no plano espiritual, e aí a gente vê muito das crianças que ainda estão mais do lado de lá, né? Desencarnado, entre aspas, né? Mais no plano espiritual do que no plano material. E essa acoplação, esse desenvolvimento do corpo, até o corpo físico, o cérebro, por exemplo, são coisas que ainda terminam, né? A sua formação, ainda vai continuando depois do nascimento, né? Em torno dos 7 anos, não é que com 7 anos completa a reencarnação, não é isso, é em torno de, né? Então esse amadurecimento do espírito junto ao corpo, dominando, né, o instrumento que ele vai utilizar nesta reencarnação. Aí, gente, vamos falar mais algumas coisinhas aí, tá? Rose, e a fertilização in vitro? E a reprodução em laboratório, como é que fica isso? Como que acontece, né? Como que se dá? Bom, gente, Kardec já falou, né? O espiritismo tem que acompanhar a ciência, né? Acompanhando a ciência, é permitido, acontece? Sim, gente, é ético, é moral. E como é que se dá o planejamento, o processo reencarnatório, acontece? Como que é, né? Então vamos lá. Primeiramente, gente, tem planejamento? Tem planejamento. Quando é, que eu falei para vocês ali, que ocorre a ligação do espírito à matéria? Quando ocorre a fecundação, né? Então, se é feito dentro do laboratório lá a fecundação, aquele momento aconteceu a ligação do espírito com a matéria. Aí nós temos umas questões para ser colocada aí, né? Eu vi uma palestra de um médico espírita, Décio, depois eu vou colocar o nome dele aí, né? Que ele fala o seguinte: no mínimo 40% dos óvulos fecundados em laboratório, eles estão aptos a se desenvolver. O que significa isso? Eles têm vida.
Os outros não. Ocorreu a fecundação, mas eles estão inaptos. Então, eles não vai vingar, vamos colocar assim, né? Então, quando você vai pegar um óvulo para colocar dentro do útero da mãe, você tem que ter a noção do seguinte: você quer ter um filho? Coloca um óvulo. Você quer ter 2? Coloca 2. Quer ter 3? Coloca 3. Mas não faça a redução. É o que ele fala e eu acredito nisso. Porque o que acontece, gente? Redução significa o quê? Ocorreu a fecundação, coloca lá dentro do útero da mãe. O médico olhou e falou: opa, tem 4 embriões ali com possibilidade de desenvolvimento. Eles vão desenvolver. Mas a mãe só quer, o casal só quer um. O que eu vou fazer? Eles falam reduzir, né? Mas o que na verdade está acontecendo ali é um aborto, né? Tirando 3 que estavam vivos, né? Esses aqui não vão continuar, né? Então, colocar aquilo que você está querendo. Então, quer um, põe um. Aí, outra pergunta, né, que as pessoas falam: mas e o espírito? Então, todos os espíritos, todos os óvulos que estão lá no laboratório têm espírito? Apenas os aptos a desenvolvimento. Aqueles que são inaptos, né, que já por algum motivo não teve, porque realmente não teve espírito que ligou ali. Então, os aptos para desenvolvimento têm espíritos ligados, sim, aquela célula ovo, né? E o que acontece? O espírito fica ali? Depende. Depende da evolução do espírito, depende do propósito do que está acontecendo, né? Às vezes um espírito vai ali para fugir, vamos colocar assim, de uma perseguição, né? Então foi uma forma que a espiritualidade ajudou de colocá-lo ali para ele não ficar emitindo vibrações, né? Para ser encontrado. Tem várias coisas, gente, né? Que podem ser colocadas ali. Mas também tem espíritos que estão lá nas colônias, que estão fazendo seu trabalho, estão ligados ali, né? Estão lá, vamos dizer que eles estão na fila da reencarnação, né? Quando chegar o momento, opa, tá na hora, então vamos lá, né? Cuidar do nosso corpinho, vamos cuidar do corpo que vai nos servir, né? Então é isso que acontece, gente. Tem aqueles que estão aptos, tem espírito, os que estão inaptos não tem. E nos Estados Unidos, eu não sei se no Brasil existe, eles têm um banco de doação de células ovos. Por que eu tô falando isso? Eu vi na internet um caso de um casal que teve um filho utilizando desse banco de doação, porque o que acontece? Os pais utilizaram, né, o material desejado, o restante eles não queriam, ficou congelado. E aí fica por um tempo à disposição dos pais. Se os pais não, depois que passou determinado tempo, aquilo vai para a doação anônima, ou seja, não é para saber de quem era aquele material genético, quem são os pais biológicos, e vai para pessoas interessadas em ter filhos, né? E aí eles utilizaram um embrião, gente, que estava congelado há 24 anos. Então, depois de 24 anos, aquele embrião implantado no útero da mãe, ele desenvolveu e a criança nasceu linda, maravilhosa, né? Então, fica lá, tem vida. E os processos da reencarnação, como fica, Rose? Bom, quando aquele feto for implantado no útero da mãe, vai ser feita aquela etapa de afinização, tudo aquilo ali vai ser colocado, né? Depois que já forem, que já forem designados, né? Já sabe qual é a família, os pais que vão receber, a espiritualidade vai trabalhar para promover, né, essa afinização. Ou essa afinização foi feita antes, né? Vai ser trabalhado isso, a afinização dos pais, da família, com o espírito reencarnante que estava, né, num banco ali de doação. E aí nós temos mais uma questão, gente, que eu vou falar aqui rapidinho, que é a barriga de aluguel, a barriga solidária. Então, Kardec fala o seguinte: nós temos que acompanhar a ciência e a legislação, né, humana. A ciência fala que é possível você colocar, né, e desenvolver a criança, desenvolver o feto. A legislação no Brasil não é permitido barriga de aluguel, mas é permitida a barriga solidária. O que é isso? É um ente próximo, né, uma avó gera o filho para a filha, para o filho, uma tia, né? Então, não envolve dinheiro, mas envolve o que aí? Afeto, né? Então, são pessoas próximas que concordam com isso. Então, a filha não pode engravidar, a avó, no caso, a mãe da filha, vai
e utiliza, né, e doa a sua barriga para receber o neto. O que é feito pela espiritualidade nesse caso aí? Também o planejamento. É feita a afinização com os pais, com a avó que vai receber, porque se não tiver, gente, sintonia, se não tiver afinidade do corpo que vai receber, no caso da mulher que vai receber o óvulo, não acontece a reencarnação, tá? Porque se o perispírito rejeita, não tem como acontecer essa reencarnação, né? Então vai ter aborto espontâneo aí, não vai acontecer, não tem jeito, tá? Mas, gente, independentemente da forma aí, né? O que é importante? A reencarnação é uma bênção, tá? A reencarnação é uma bênção, é uma oportunidade que a gente tem de evolução e de felicidade, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau!